Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pai, nós lemos a Tua palavra e cremos que ela é digna de toda aceitação. E nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe com clareza e iluminação espiritual, de modo que possamos ouvir e discernir a vontade do Senhor. Nos dê também poder do Espírito, ó Deus, para que não apenas falemos às mentes, mas também aos corações. Nós cremos que o Espírito Santo é o melhor pregador. É Ele quem prega o coração. É Ele quem torna a Tua palavra praticável na nossa vida. E por isso nós pedimos ao Senhor que disponha de uma graça especial, para que ouvindo possamos crer e que crendo possamos viver de acordo com a verdade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A parte A desse sermão foi exposta na semana passada, e se você não esteve aqui, você pode voltar no tempo através de um negócio chamado YouTube. Então você volta para o domingo passado e você assiste a primeira mensagem dessa série. Eu queria começar com uma citação do príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, quando ele, em tratando do assunto da eleição, escreveu: eu creio na doutrina da eleição, porque estou certo que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer. Ao caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim pela qual Ele devesse me olhar com especial amor. Declaração fantástica. Deus me escolheu porque senão eu não teria o escolhido. Ele o fez antes da fundação do mundo, porque se Deus fosse basear-se nas minhas virtudes ou méritos, certamente Ele nunca me escolheria. E Ele fez isso por razões que são desconhecidas para mim e para você, do ponto de vista de o que Ele viu em nós. De modo que Spurgeon termina dizendo que se Ele o fez, Ele fez por uma razão especial do seu próprio amor e da sua própria soberana graça. O apóstolo Pedro, escrevendo essa carta, ele chama aqueles crentes, ele adjetiva aqueles crentes de peregrinos eleitos. Essa é uma condição de identidade, como nós vimos na semana passada. Não tem a ver com um período da vida cristã. Para Pedro, todo crente em Jesus, todo salvo, todo aquele que foi alcançado pela graça e traspassado pela cruz de Cristo, é peregrino eleito. É peregrino porque ele está andando em terra estranha, como disse o autor aos Hebreus. Nós fomos arrancados do nosso lar eterno. Você lembra de Gênesis capítulo 3? Os nossos pais caíram e eles foram expulsados da presença de Deus, e desde então um tipo de êxodo, de exílio espiritual, se instalou no coração de cada homem, de cada mulher que pisa no chão dessa terra. Desde aquele dia, nos tornamos forasteiros, e estamos rumando em direção a uma pátria superior, cujo arquiteto da cidade é o próprio Deus. Deste modo, todo crente, por uma questão de chamamento, recebe de Deus a identidade de ser peregrino eleito. Não há como ser eleito sem ser peregrino, e não há como ser peregrino sem ser eleito. Essa é uma conjuntura que diz respeito à nossa condição primária, é identitário. Nós somos peregrinos eleitos. E aí na semana passada eu não adentrei no aspecto da eleição. E eu não o fiz, porque eu penso que esse é um tema tão caro,
que passar por cima dele, atropelando, seria no mínimo um sacrilégio do ponto de vista da pregação. Então eu fiz questão de separar para que a gente pudesse entender o que é esse negócio de eleição segundo as Escrituras. Ronald Ranco, um teólogo que tem escrito bastante sobre soteriologia, reino de Deus e coisas dessa natureza, ele definiu a eleição de uma forma muito simples, dizendo o seguinte: por eleição, queremos dizer a escolha eterna por Deus de certos indivíduos definitivos em Jesus Cristo para a salvação. Eu vou ler novamente. Por eleição, queremos dizer a escolha eterna por Deus, ou seja, feita por Deus, de certos indivíduos definitivos em Jesus Cristo para a salvação. Ele diz ainda que a eleição trata-se de um aspecto da ampla doutrina da predestinação. E eu sei que quando alguns ouvem a palavra predestinação, tem calafrios, arrepios, talvez alguns até passem mal, como se fosse algo demoníaco, uma tragédia para a nossa fé, como fé cristã. Mas eu queria que você entendesse que somente no Novo Testamento, a palavra eleição e os seus derivados, eleito, eleitos, aparece pelo menos no seu sentido primário, 22 vezes. Eu queria só lembrá-lo de algumas dessas citações. Primeiro, nós temos o próprio Senhor Jesus declarando em Mateus 22:14 o seguinte: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus parte de uma premissa que há um chamado geral, que na teologia se chama de vocação externa, ou seja, o evangelho é pregado para todos, todos são convidados a crer e se arrepender, mas esse chamado se torna eficaz tão somente no coração daqueles que são escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quando nós avançamos para a teologia paulina, e Paulo talvez seja o grande mestre por trás da sistematização da doutrina da eleição e da predestinação, nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo escrevendo o seguinte: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente. E quem é este remanescente, ou quem faz parte dessa remanescência da fé? E Paulo explica: aqueles que foram eleitos segundo a graça. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente preservado, segundo a eleição da graça. O que Paulo está querendo ensinar é que a remanescência, a preservação na verdadeira fé, se deriva da eleição na graça. A lógica é: só permaneceram e só são remanescentes aqueles que, segundo a graça eterna, foram eleitos. O mesmo apóstolo diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos adotou como filhos. Veja, Paulo, e agora não é Spurgeon, nós estamos falando de um escritor inspirado, debaixo da ação do Espírito Santo. Ele diz que Deus escolheu, e que a escolha de Deus se deu antes da fundação do mundo, e que Ele nos predestinou em amor na pessoa bendita do Cristo. Ainda em Efésios, ele vai dizer que Ele nos chamou e nos escolheu como feituras suas para as boas obras, que Ele preparou de antemão para que nela andássemos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo exorta aos crentes dizendo: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O apóstolo Paulo, então, diz que aquele revestimento de Cristo, o fruto do Espírito, se evidencia tão somente pelo fato de que nós somos eleitos, santos e amados. Em Tito, quando Paulo escreve a sua carta, ele fala da fé dos eleitos de Deus.
Eu poderia citar, mas pelo menos outros 15 textos do Novo Testamento que asseveram a favor da doutrina da eleição, de um Deus que soberanamente resolve chamar um povo para quem ele se revela e manifesta a sua glória. Mas eu não poderia deixar de escapar o famoso texto de Romanos capítulo 9. Em Romanos capítulo 9, você tem uma declaração categórica, onde Deus soberanamente resolveu amar e escolher Jacó e não Esaú. E então Paulo argumenta a partir desse texto, dizendo o seguinte, tentando, na verdade, desbancar, levar à derrocada todo possível argumento de que Deus está sendo injusto, porque ele chamou um, escolheu um e não outro. E então Paulo retoricamente faz aquela pergunta que diz o seguinte: haveria, pois, injustiça da parte de Deus? E a resposta que ele dá imediatamente é: de modo algum. Porque ele, soberanamente, tem o direito de escolher vasos de honra e outros de desonra, preparados de antemão para a perdição. A estes vasos de honra, ele manifesta a graça e a glória da sua graça, sobre aqueles outros, a glória da sua ira. Seja em um, seja em outro, Deus revela o propósito supremo de todo o seu fazer, que é a glória de si mesmo. Ele vai dizer que Deus, soberanamente, pode abrandar o coração de um e endurecer o coração do outro. E ele então cita um texto do Antigo Testamento, falando, não é assim que as Escrituras dizem acerca de Faraó, que Deus endureceu o coração dele, para que ele então, ouvindo, não ouviste, vendo, não veja. Mas, de outra sorte, o Senhor abranda o coração de quem quer, e usa de misericórdia com quem quer. O pressuposto, então, por trás da eleição, é uma palavrinha chamada soberania. E se eu esquecer que Deus é soberano, e que na condição da sua soberania, Ele faz como quer, do jeito que quer, claro, em consonância com seu próprio caráter, em conformidade com seu próprio ser, que é santo, perfeito, justo. Então eu tenho um demiurgo, um Deus pequeno. Se o nosso Deus, Ele precisa respeitar aquilo que chamamos de liberdade humana, então nós temos dois deuses conflitando entre si. Um que se estabelece na liberdade do homem e outro na divindade do eterno. Porque Deus não pode infringir a força da liberdade humana que se interpõe contra Ele. Mas como se não bastasse aquilo que o Novo Testamento nos apresenta em termos de doutrina da eleição, vale a pena nós ouvirmos os ecos daquilo que o Antigo Testamento já apresentava em termos de Deus escolhendo um povo para a sua glória. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Deus, embrionariamente, resolve chamar um camarada chamado Abrão, Ele atrai Abrão para si, você deve considerar quem era aquele homem antes do chamamento divino. Nós pressupomos, às vezes, que Abraão era um camarada crente, afeiçoado à fé, que frequentava a igreja da época. Fazemos todo o anacronismo possível para colocar Abraão na categoria dos simpatizantes. Mas, na verdade, ele estava no caldeirão do panteão do mundo antigo, Ur dos caldeus. Ele vivia num contexto absolutamente politeísta, e a Escritura diz que o seu pai era um fazedor de ídolos. Ele cresce numa casa de idólatras, sendo incutido acerca da idolatria, numa cultura em que a idolatria era normatizada e normalizada. Esse era o contexto. Esse era o famoso Abrão, a quem a Bíblia chama de amigo de Deus e pai na fé. O que então moveu Deus a inclinar-se na direção deste homem e chamá-lo para fazê-lo abençoado e abençoador para todos os povos, na pessoa do seu descendente bendito, que Paulo diz em Gálatas 3, que é o próprio Cristo. O que moveu Deus a fazer isso? Por que não foi José? Por que não foi Amaro? Por que foi Abrão? Só há uma resposta minimamente plausível: soberania. Aprove a Deus escolher Abrão, revelar a sua graça e glória para ele e a partir dele. E em Abrão, Deus chama e forma um povo,
através do qual ele continua fazendo esse mesmo movimento. Ele revela a sua glória, ele manifesta a sua bondade, e este povo veicula a sua glória para todos os povos. Esse é um tipo de fluxo de glória. Deus revela a sua glória para que aquele povo carregue a sua glória para todas as nações. Mas qual é o critério por trás disso, irmãos? O que é que havia de especial em Abrão, que o distinguia em termos de credenciais, de moral, de espiritualidade, de outras pessoas? A Bíblia não nos dá essa resposta, deixando talvez a sombra de que a única justificativa para isso está no ser divino e na sua soberania plena, e no querer de Deus de fazer aquilo que lhe apraz. Eu sei que isso é ofensivo para o seu ego, para o seu orgulho e para a sua vaidade, porque no fundo, nós gostaríamos de cruzar o Jordão, chegar às portas da entrada celestial, da cidade santa, e dizer assim: ó Deus, muito obrigado pela minha própria força. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor me deu pernas fortes e robustas, com as quais eu corri por mim mesmo e cruzei esse portão. Agora me dê uma medalha de condecoração, de honra ao mérito, porque eu mereço entrar nesse lugar. O coração caído esbanja arrogância e orgulho. O nosso coração ama o pretexto do ego. Em Deuteronômio capítulo 8, é interessante que Deus já dá essa lição, dizendo que levou o povo a um estado de humilhação, os deixou ter fome, provou o coração do povo, para que quando eles adentrassem em Canaã, agora Canaã física, a terra, eles não dissessem: as nossas mãos, a nossa força, o nosso talento nos colocaram aqui, mas que soubessem que tudo aquilo era graça do Senhor. Do mesmo jeito que Deus soberanamente escolheu Israel étnico, e o conduziu soberanamente pela sua graça a uma Canaã física, terrestre, o mesmo critério se aplica ao Israel espiritual. Nós somos povo de Deus, não porque o escolhemos, mas porque Ele nos escolheu, e Ele fez isso antes da fundação do mundo. Veja, em se tratando de Israel, há um texto clássico, Deuteronômio 7, 6 e 8 diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, povo separado. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós. Escute isso agora. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pelo contrário, vocês eram menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que juraram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Você está entendendo o que está acontecendo? Deus está dizendo assim: olha, vocês estão aqui, fruto da escolha soberana, eletiva de Deus. Ele não fez isso porque vocês eram os maiores, os melhores. Ele fez isso pelo contrário, a despeito, apesar de todo o demérito. Vocês eram os menores e Deus ainda assim resolveu escolhê-los. E aí o texto fala uma palavra que vai entrar no primeiro ponto agora do sermão. Ele fez isso porque Ele vos amava, porque Ele vos amou. Quando Deus os amava? Quando Deus os amou? Na economia de um tempo, entre aspas, que não é tempo, chamado eternidade. Vamos agora para o texto. Depois você pode ler Salmo 135, Isaías 41, 8 e 9, Isaías 43, versículo 10, e você vai vendo como em todos esses textos, desde o Antigo Testamento, Deus vem revelando a sua graça soberana e eletiva, chamando o povo para todos os povos. E então, Pedro vai dizer que nós somos esse povo e essa é a nossa identidade. Quando alguém perguntar quem você é, você pode dizer assim: eu sou um peregrino eleito. Sou forasteiro nesse mundo, mas eu tenho o destino certo ao lado do meu Deus. Aqui eu sou errante, andando em terra estranha, pelos antros deste mundo. Mas eu fui conhecido e amado desde antes da fundação do mundo para ser dele.
Em seu amor e pelo seu amor eu fui atraído para ser seu. E ainda que aqui e agora eu peregrine, como acabamos de cantar, peregrinando sobre montes e vales, haverá de chegar aquele glorioso dia em que a nossa peregrinação findará. Porque o Deus que elegeu-nos é o Deus que preserva-nos na caminhada de peregrinação até a consumação da sua obra, o dia final em Cristo Jesus, em que estaremos com Ele para sempre e pelos séculos dos séculos, desfrutando de uma alegria indizível e cheia de glória, fundamentada na esperança eterna que temos em Cristo Jesus. Somos peregrinos eleitos, e essa é uma gloriosa verdade. Abrir mão disso, talvez fosse abrir mão de um tesouro precioso, irmãos. E louvado seja Deus, que a Bíblia não nos deixa enganados. A Bíblia nos apresenta uma verdade gloriosa. E então o apóstolo Pedro vai mostrar em que essa eleição se fundamenta. E ele usa uma palavra que os sinergistas, e eu vou explicar isso para você, se gabam, dizendo, está vendo? Deus escolheu com base na sua presciência. Ou seja, Deus previu, porque Ele vê o futuro. Então, vamos imaginar a cena. Deus estava sentado no seu trono, e Ele estava vendo num tipo de televisão celestial, a vida futura de todo mundo. Aí, de repente, Ele olhou, e viu que no ano 2005, um camarada chamado André, numa cidade chamada Barra de Guabiraba, haveria de abrir o coração para Jesus, e então dar uma chance para Jesus, e começaria a andar com Jesus. E quando esse menino, lá no interior, fez isso, Deus disse, agora está aqui, assina, escreve o nome dele no livro da vida. Porque eu vi que ele vai crer, e porque ele creu, eu agora estou escrevendo o nome dele aqui. E aí a eleição seria com base na previdência, na presciência, no pré-conhecimento, na capacidade de Deus de antever todas as coisas. Quando você parte dessa premissa, você está querendo dizer, então, que a eleição, ela não é antes da fundação do mundo. Aí você diz assim, mas é. Não, ela é uma economia antes da fundação do mundo, mas ela se baseia num tempo histórico. Ou seja, no momento histórico em que alguém resolveu crer. Então, ainda que ela tenha sido estabelecida antes da fundação do mundo, em termos econômicos, de forma prática, ela se fia em algo que acontece dentro da temporalidade, e não num critério eterno. Segundo, você tem um problema clássico, que é o de que Jesus morreu não para salvar pecadores, e sim para possibilitar a salvação desses pecadores. Veja, Jesus entregou a sua vida, derramou o seu sangue, o seu sacrifício foi perfeito, mas este sacrifício, ele só vai ser aplicável, eficiente e suficiente, se em algum momento um determinado pecador resolver abrir mão de todo o seu ego e então voltar-se a Cristo com base em sua própria força de vontade. Você tem um problema que, se escalonado, poderia chegar a uma negação do sacrifício de Cristo. É claro que eu vou entrar em termos de probabilidades exageradas. Mas veja, se Cristo morreu meramente para possibilitar a salvação, significa dizer que ninguém poderia acontecer, probabilisticamente, que ninguém poderia ser salvo. Se tudo depende do querer humano, então imagine que se todo mundo resolvesse negar a Cristo, se o mundo inteiro resolvesse rejeitar a gloriosa bênção da salvação, a pergunta é, teria Cristo morrido em vão? Mas eu vou para além disso. Quando a Bíblia fala da morte e do sacrifício de Cristo, não fala apenas em termos de possibilidade, diz que Ele morreu para salvar o seu povo dos seus pecados, e o seu nome seria Jesus, porque Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Quando a Bíblia vai construindo os aspectos da morte de Cristo, diz que a sua morte foi substitutiva, vicária, justificatória e expiatória. Significa dizer que Jesus morreu no lugar de alguém, para declarar alguém justo, para expurgar os seus pecados e perdoá-lo diante do tribunal de Deus. Ou seja, há um problema técnico agora.
Porque se a morte de Jesus ela é essencialmente substitutiva, significa dizer que Jesus morreu por todos. E se ele morreu absolutamente por todos, todos necessariamente teriam os seus pecados perdoados, seriam tecnicamente justificados e expiados dos seus pecados. Porque a morte não possibilita, a morte garante o resultado da salvação. Sendo assim, nós cairíamos no engodo do universalismo. Porque poderíamos dizer, então, que todos serão absolutamente salvos, uma vez que a morte não é para possibilitar, e sim para garantir a salvação. Ou então, Deus seria injusto. Porque imagine que você tem a sua conta quitada no banco. Alguém paga a sua conta. E depois o call center começa a te ligar toda semana, dizendo assim, você precisa pagar a sua conta. De novo, e de novo. E de novo, porque senão você perecerá eternamente. Se Jesus morreu e a morte dele me declara justo, se Jesus morreu em meu lugar e a morte dele expia os meus pecados, se Jesus morreu na condição de um substituto perfeito por mim, significa que eu não preciso morrer mais, porque toda a condenação já recaiu sobre ele. E segundo Paulo, agora já não resta nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que todo escrito de dívida que era contra nós foi encravado com Cristo na cruz do Calvário. De modo que a morte de Jesus não apenas possibilita, mas estabelece uma garantia da salvação. Desta maneira, meus irmãos, Deus estaria lançando pessoas no inferno injustamente, porque Jesus morreu, pagou a conta daquele infeliz e ainda assim ele foi para o inferno com a conta quitada. A questão que eu quero que você entenda é que a presciência não tem a ver com Deus conhecer previamente um ato de esforço sinérgico do pecador em relação à cruz de Cristo, fazendo então com que Deus reaja a esse movimento humano, selando a condição da eleição. A eleição é por presciência. Mas presciência, segundo o texto, não tem a ver com prever ou ver antecipadamente apenas. Tem a ver com conhecer previamente. Eu queria que você avançasse uma página comigo. 1 Pedro, capítulo 1. Talvez na sua Bíblia esteja na mesma página. A partir do versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Agora, preste atenção nessa palavra. Aí eu faço questão, você pode até ir no Google, vai lá, ChatGPT depois, e procura a raiz da palavra presciência e dessa palavra aqui, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 2 movimentos. Ele é conhecido antes da fundação do mundo, mas é manifesto no tempo e na história por amor de vocês. A mesma raiz de pré-conhecimento está na palavra conhecido antes da conhecido, né? E aqui antes da fundação do mundo. E agora é sobre Cristo. Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. E a pergunta é: em que sentido o Cristo foi conhecido? A ideia é que antes da fundação do mundo, a eterna dança da Trindade, como diria Timothy Keller, já acontecia. O Pai, o Filho e o Espírito já desfrutavam e já gozavam de uma plena comunhão e de sensos plênios de conhecimento, de modo tal que tudo o que acontece na história, você já ouviu a palavra déjà vu? Não seria um déjà vu, mas para você entender, vamos descer em condescendência, vamos tentar entender aqui. O que é um déjà vu? É aquela sensação de que você está no momento em que alguma coisa já, rapaz, eu já vivi isso aqui. Isso aqui já aconteceu, é como se eu estivesse vivendo de novo uma realidade que em algum subconsciente já aconteceu. É claro que aqui não tem a ver com subconsciente nem com déjà vu, mas só para você entender algo. Na economia da eternidade, aquilo já é uma realidade.
plena realidade. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse. Agora, o Cordeiro foi conhecido e amado desde antes da fundação do mundo. O povo de Deus é conhecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Isso tem a ver com conhecimento de intimidade, de amor e uma relação de aliança eterna que no tempo e na história se manifestam. De modo que quando a história acontece, e aí Deus, que eternamente nos conheceu, revela a grandeza do seu amor, nos atraindo a Cristo, diz assim, é como se eu tivesse conhecido Ele desde toda a eternidade. A sensação de que algo já era uma realidade, mas agora se materializa temporalmente. Essa é a ideia. Eu quero convencê-lo, usando alguns textos, mostrando que conhecer, segundo a Bíblia, tem a ver com conhecer intimamente, conhecer através de um compromisso, conhecer por meio de um favorecimento gracioso, conhecer através de um relacionamento exclusivo e pessoal, conhecer no sentido de ser amado. Veja, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Eu vou fazendo a leitura por conta do tempo e você pode conferir em casa. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. A pergunta que eu lhe faço é, qual é o significado agora básico, semântico da palavra conhecer? Será que era como aqueles casamentos indianos, em que ninguém vê o noivo, não vê a noiva? De repente eles viviam lá no jardim, e nesse momento agora tirou-se o véu, Adão olhou, viu, meu Deus, que bom conhecer você. Será que é isso? Pelo contrário, a Bíblia diz que eles andavam no jardim, partilharam do fruto, do conhecimento, um conhecia o outro. Em que termos, então, esse conhecimento aparece aqui? Conhecimento sexual. Nesse caso aqui, eles tiveram uma relação sexual, e então nasceu Caim. É uma hermenêutica básica. Ele conheceu intimamente a sua esposa, tiveram uma relação, e a partir dessa relação, nasceu o filho. Você diz assim, mas isso é o Antigo Testamento. É mesmo? Quando a Bíblia fala de José e Maria, a palavra utilizada é exatamente a mesma. Seja na Septuaginta, o grego, pensando na tradução do Antigo Testamento, ou agora no Novo Testamento, diz que até aquele momento, José não havia conhecido a Maria e nem a desposado. O que significa conhecer, então? Significa uma relação de intimidade. Gênesis 18, versículos 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque eu o tenho conhecido. Porque para que ele ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça. A ideia aqui é que Deus o conhece, Deus o escolheu e o favoreceu graciosamente, o chamou e deu a ele um compromisso. Em Amós capítulo 3 diz assim: ouvi estas palavras que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Aqui, conhecer é sinônimo de escolher. De todas as famílias e povos da terra, eu escolhi vocês. Eu conheci vocês, eu me relacionei em amor com vocês. Mas em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, diz assim: mas se alguém ama a Deus, e por que ele ama a Deus? Este é conhecido dele. Eu quero ainda lembrar você de um outro texto. Mateus capítulo 7. Aparecem falsos mestres, profetizando, curando, ensinando mentiras. E o Senhor Jesus diz assim, olha, acautelai-vos dos falsos mestres. Eles serão operadores de maravilhas, mas pelo fruto serão conhecidos. Então você olha o fruto,
sabe se procede de Deus ou não. Até aí, ok. Aí você chega no momento em que Jesus diz assim: naquele dia, muitos chegarão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome cantei, em teu nome eu batizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu plantei igrejas, em teu nome eu fiz isso e aquilo outro. E então ele ouvirá: escute, apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Nunca vos conheci. Como é que Deus não conhece se Ele sabe que aquela pompa de piedade não revelava a essência do coração? É porque, obviamente, conhecer significa: eu nunca estive em relacionamento com você. Você nunca foi um dos meus. Você nunca experimentou verdadeiramente do meu amor. Aquilo ali é grande teatro, é performance religiosa. Você não está pactuado e comprometido comigo realmente de coração. Então perceba que a ideia de conhecer previamente não significa que ele previu, anteviu. Significa que ele amou, se relacionou e se comprometeu pactualmente através da sua aliança eterna com pessoas que no tempo e no espaço ele resolveu revelar a grandeza da sua graça e glória. Eu sei que para as nossas mentes finitas, a gente fica esbarrando com aquela coisa: não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. Isso porque esse sermão 2 não vai terminar não, a gente vai ficar para o sermão 3 da parte 2. Por uma questão muito óbvia, irmãos. A gente parte de uma premissa que é a seguinte: o Senhor Jesus chegou num parquinho e ele resolveu adotar umas crianças. E todas as crianças eram boazinhas. Ninguém jogava pasta no olho do outro. Nenhuma criança amarrava o lençol da outra. Ninguém, tudo criança boazinha, maravilhosa, criancinhas que deveriam ser anjinhos no céu. E às vezes a gente olha para a gente dizendo assim: Deus, como é que Deus não escolheu fulano de tal? Só que a Bíblia parte de uma outra estrutura de realidade, que é muito básica. Ele chegou no inferno, onde só tinha demônio. E as criancinhas eram as piores possíveis. Aquelas que você chega, estão penduradas no teto, não é jogando pasta no olho do outro, é tocando fogo na casa, fogo no parquinho. Era essa a sua condição e a minha condição. A Bíblia não fala que nós éramos bonzinhos, e então de um grupo de crianças boazinhas, ele disse: eu vou chamar as melhores boazinhas possíveis. Deus seria inteiramente justo se ele mandasse todas essas criancinhas para o inferno aqui. A começar desse que está pregando. Porque era isso que eu merecia. Era isso que eu escolheria, se ele não interceptasse a minha caminhada. Seria esse o caminho que os meus pés perseguiriam e percorreriam, se a graça de Deus não se revelasse diante dos meus olhos. Não é que ele escolheu dos melhores os melhores. É que daqueles que já estavam destinados à perdição. Você deve lembrar isso. A queda torna todos os homens passivos de uma danação eterna. A queda nos expulsa do jardim. A queda nos aliena de Deus. A queda nos coloca numa condição de reprováveis diante do Senhor. E se você quer mesmo que Deus seja justo, então prepare-se para ser eternamente separado dele, porque é plena justiça. Mas se você quer uma justiça generosa, então corra para a cruz de Cristo. Porque na cruz justiça e graça se entrelaçam. Deus é justo e está punindo o pecado. Deus é justo e está satisfazendo a sua ira e justiça. Mas Ele é cheio de graça e misericórdia. E Ele então sacrifica o próprio Filho, para que você e eu, filhos ruins, pudéssemos ser feitos por graça, filhos do Altíssimo. É graça e somente graça do Senhor eterno. Por isso, meu irmão, o fato de nós estarmos aqui é fruto da soberana, eletiva e amorosa graça de Deus. O que é que isso deve trazer ao nosso coração? Primeiro, humilhação. Pare de ser bobo e de ficar se ensoberbecendo, achando que você é alguém, alguma coisa, o melhor crente. É graça. Humilhação. Segundo, gratidão. Precisamos dizer assim: Senhor, nós não temos um conto de réis para devolver ao Senhor, minimamente que seja, o
o favor que o Senhor derramou, destilou sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a tua graça, nós estaríamos tocando fogo no parquinho e nos lançando nesse fogo eterno. Mas então o Senhor, soberanamente, querendo revelar a grandeza da sua graça, entrou num parquinho pegando fogo e resolveu chamar um povo para quem ele revela a sua glória e manifesta a glória da sua graça. Quem são esses? Eu não sei. Onde eles estão? Também não sei. Por isso, o nosso chamado é pregar o evangelho para o mundo todo, confiando que Deus haverá de chamar aqueles a quem Ele conheceu eternamente, que eu não conheço. Isso não deve ser para nós uma muleta, eu diria que essa é a terceira implicação, proclamação. O meio ordinário que Deus escolheu para chamar os eleitos no tempo e na história foi a pregação do evangelho. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu fiquei em Éfeso e passei ali 3 anos, porque tem muito povo, havia muito povo nessa cidade, e então eu permaneci ali. Eu não sei quem são os eleitos, eu não sei onde eles estão, Deus não nos deu essa alçada, nem essa prerrogativa. Então o nosso dever é pregar o evangelho no mundo todo, para todas as pessoas. E quando aqueles ouvirem a voz do bom pastor, haverão de segui-lo, sendo atraídos pelo seu amor eterno e pela sua graça irresistível.